Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para o seu coração e mais uma palavra do céu para a sua vida. Hoje eu quero conversar com você mais uma vez a respeito da fé. Várias vezes nós já temos falado sobre a fé, nós já temos trazido que nós precisamos confiar no Senhor, mas hoje eu estava meditando em um personagem bíblico chamado Centurião. Não aparece o nome, só diz a sua função. Mas antes disso eu quero ler para você Hebreus capítulo 11, verso 1, que fala exatamente da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é a certeza do que se espera. Então, a fé não é manifestada naquilo que você vê, naquilo que você tem. Mas a fé é manifestada naquilo que você espera e naquilo que você não vê, mas você crê que vai acontecer. Isso é fé. E nós vamos ver o exemplo de fé em muitas pessoas na Bíblia, nas Escrituras. Mas esse centurião, assim como aquela mulher cananeia, que nós já conversamos sobre ela aqui, que ela demonstra uma fé extraordinária, a ponto de Jesus se admirar da fé dela, nós também vemos o exemplo desse centurião. Esse centurião está mencionado em Mateus, no capítulo 8, do versículo 5 ao 13, e Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 10. Vamos fazer menção hoje dessa passagem em Lucas. E esse centurião, esses centuriões, eles eram homens que lideravam 100 soldados, por isso o nome centurião. Eram romanos e tinham 100 soldados ao seu comando. Geralmente eram homens duros e às vezes até maus. E por conta dessas atitudes deles, os judeus não tinham amizade com essas pessoas. Até porque eles eram romanos e os judeus eles eram muito seletivos nas suas amizades. Mas esse centurião, ele é diferente. Esse centurião, ele não só tinha amizade com os judeus, mas ele tinha amizade com os anciãos, ou seja, aqueles que ficavam na sinagoga, aqueles que eram os líderes, digamos assim, religiosos da sinagoga. E esse centurião, ele tinha amizade com essas pessoas. Por que eu digo isso? Porque o texto nos informa, além dele ter essa amizade com esses centuriões, também com esses anciãos, também diz o texto que ele era um homem bom. Por que o texto diz isso? Porque um servo dele, um escravo dele, um empregado, estava enfermo e era um empregado de quem ele tinha muita estima, de quem ele muito gostava. E isso está afligindo seu coração ao ponto dele pedir aos anciãos para ir até Jesus, pedir Jesus que curasse o seu servo. Então demonstra a bondade do seu coração, o bom relacionamento que ele tinha com esses judeus, com esses anciãos, e demonstra a preocupação deste homem com esse servo. E ele pede a esses anciãos que vá até Jesus. E esses anciãos vão, e esses anciãos ainda dizem para Jesus o seguinte: olha, ele merece que tu faça isso, porque ele é bom para nós. Quer dizer, eles também testificam da bondade desse centurião. Então ele era um homem de bom exemplo. Ele era um homem de bom exemplo. A Bíblia não afirma se ele era um prosélito, alguém que tivesse se convertido ao judaísmo. A Bíblia não afirma isso, mas a Bíblia deixa entendido que ele era um homem de bom coração e de muita fé. Era um homem de muita fé. E esse homem envia esses anciãos, no versículo 5, esses anciãos dizem para Jesus, porque ele é amigo do nosso povo. E ele mesmo edificou a sinagoga. E eles dizem isso porque os soldados romanos, também eles eram usados na questão da infraestrutura, para abrir estradas, para conservação. E eles também construíam essas sinagogas. Por que eles faziam isso? Primeiro, para serem melhores vistos pelos judeus, para que os judeus os vissem de uma forma melhor. Segundo, para dar algo bom aos judeus em troca de tudo que os judeus ofereciam a ele em termos de impostos. E esse centurião, tudo indica que ele não só mandou os soldados construir, ele mesmo estava na construção dessa sinagoga. Com isso, ele teve a amizade desses anciãos. E esses anciãos vão até Jesus e pedem para Jesus ir curar aquele criado que está
enfermo, aquele servo que está enfermo. E Jesus ouve aqueles homens falando sobre aquele servo e ele se compadece e vai. Mas quando Jesus está indo no meio do caminho, chega novos amigos daquele homem e diz: olha, ele mandou dizer para o senhor, não precisa nem o senhor ir não, basta uma palavra do Senhor, porque ele disse que não é digno que o senhor entre no teto dele. Quantas vezes você se sente indigno da presença de Jesus, mas Jesus, ele entra na sua vida, ele entra na sua casa, não é pelo seu nem pelo meu merecimento, ele entra por graça, é porque ele é misericordioso, porque ele é bom e ele sente prazer e alegria em nos ajudar. Mateus também nos informa que quando Jesus está indo, esse próprio centurião vem, se lança aos pés de Jesus, diz: Jesus, eu não sou digno do que tu entres na minha casa. Basta, Senhor, tu dizer uma palavra, porque eu sou homem de autoridade. Eu tenho esses soldados que estão ao meu dispor e eu digo a este vai e ele vai. Eu digo a este vem e ele vem. Da mesma maneira és tu, Senhor. Ele crê que Jesus tem autoridade para dizer ao espírito de enfermidade que estava no seu criado: sai, e ele saísse. Ele crê que Jesus não precisa nem estar lá, basta uma palavra de Jesus e o seu servo sararia. E quando ele ouve isso daquele homem, a Bíblia diz que Jesus se admirou. No capítulo 7 de Mateus, diz que Jesus se admirou, que nem mesmo em Israel ele encontrou tanta fé. Demonstre a sua fé, não nas coisas que você está vendo, não no bom que você estiver vivendo, mas demonstre a sua fé na hora da dificuldade, na hora da tribulação e na hora que as coisas não estão bem. É nessa hora que nós demonstramos a nossa fé em prática e em ações. E este homem dizendo isso, Jesus se compadeceu. E manda ele voltar. E quando ele chega em casa, seu servo está curado. Seu servo está curado, porque grande foi a fé daquele homem. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus da sua fé. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Quando retornaram, o servo estava curado. Estamos vivendo tempos difíceis. E esses tempos difíceis é hora de colocar a sua fé em ação. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. Creia, pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tenha fé, coloque a sua fé em ação. Mesmo que as coisas não pareçam bem, mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que você se sinta indigno dessa ação de Jesus, como este homem, que diz: eu não sou digno que entre na minha casa, basta uma palavra tua. Mesmo que você se sinta nesta condição, coloque a sua fé em ação e deixe Jesus, aleluia, entrar nesse seu problema, agir nessa situação que você está vivendo, e você glorificará o nome do Senhor. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Coloque a sua fé em ação. Creia, Jesus está ouvindo a sua voz. Você não precisa mandar ninguém ir até Jesus. Você mesmo pode ir. Este homem mandou pessoas irem até Jesus porque ele se achava indigno. Ei, nós não somos dignos da graça de Deus. Ele nos alcança pelo seu amor, que é incomparável. Ele te ama e Ele quer fazer
algo extraordinário na sua vida, na sua família, na sua história, na sua casa. Deixe Jesus mudar a sua vida. Coloque a sua fé em ação. O Senhor continua sendo o mesmo Deus e Jesus continua sendo aquele que tem alegria em te abençoar. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua atitude de fé. Creia, o Senhor continua no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle e Ele não mudou. Ele continua sendo Deus. Deus abençoe a sua família e a sua vida em nome de Jesus. E Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.